A Estônia pode ser pequena no mapa, mas é uma das líderes mundiais em governança digital, igualdade de gênero e preservação cultural. Aqui, as pessoas podem votar online de uma floresta de pinheiros, as mulheres lideram o país discretamente e as tradições antigas prosperam em uma era digital. Por que uma nação tão silenciosa está ensinando o mundo a se manter moderno sem perder sua alma? Junte-se ao Explorar Mundo enquanto exploramos um país onde o silêncio é poder. Mulheres na Estônia e dinâmica social. Na Estônia, a presença de mulheres na vida pública e profissional é visível e influente. O país marcou um marco significativo em 2019 ao nomear sua primeira-ministra, sinalizando uma mudança da representação simbólica de gênero para o empoderamento político real. Quase 80% das mulheres estonianas entre 15 e 64 anos estão ativamente empregadas, colocando o país entre os líderes da OCDE em participação feminina na força de trabalho. Esse alto nível de envolvimento se reflete em vários setores, desde a administração pública até as indústrias de tecnologia de ponta, onde as mulheres ocupam funções influentes, gerenciam empresas, lideram pesquisas e moldam políticas. No entanto, por trás dessa imagem progressista, existe uma persistente e mensurável diferença salarial de gênero. Em 2024, as mulheres estonianas ganharam, em média, 13,2% menos que seus colegas homens. Em alguns setores, como finanças e seguros, a disparidade chegou a 25%. Esses números destacam questões estruturais que vão além da legislação, enraizadas em culturas de trabalho tradicionais e percepções desatualizadas dos papéis de gênero. O governo estoniano reconheceu esses desafios e está tomando medidas para promover a igualdade. Iniciativas como a ferramenta digital Palkkapidio permitem que as empresas avaliem e comparem suas estruturas salariais internas. Além disso, uma nova legislação obrigará as empresas a divulgar dados salariais publicamente até 2026, incentivando a transparência e a responsabilidade. A abordagem da Estônia reflete uma sociedade que não visa apenas capacitar as mulheres por meio da representação, mas também busca desmantelar a desigualdade sistêmica com soluções baseadas em dados e reforma legislativa. Um país que funciona com código, mas respira através das florestas. A Estônia é frequentemente celebrada por ser um dos países mais avançados tecnologicamente do mundo. Mas o que realmente a diferencia é como essa proeza digital existe em harmonia com uma conexão quase espiritual com a natureza. Apesar de oferecer um dos sistemas de serviço público digital mais perfeitos do mundo, o cotidiano de muitos estonianos está enraizado em florestas, lagos e retiros tranquilos no campo. Com mais de 57% do território coberto por florestas, a natureza não é apenas um pano de fundo, é parte integrante da identidade e estilo de vida nacional. Muitos estonianos possuem pequenas casas de campo ou cabanas perto de florestas e lagos, onde passam os fins de semana ou os meses de verão. Estes não são refúgios luxuosos, mas espaços modestos, muitas vezes tradicionais, usados para recarregar as energias, refletir e se reconectar. Atividades como caminhadas, coleta de cogumelos ou frutas silvestres, pesca e longas sessões de sauna fazem parte da rotina, não um lazer reservado a poucos. Essa interação regular com o meio ambiente promove uma cultura de tranquilidade e contemplação, o que pode explicar por que os estonianos são conhecidos por serem introspectivos e quietos. Notavelmente, esse profundo amor pela natureza prospera ao lado da inovação digital da Estônia. É comum encontrar cabanas remotas na floresta com Wi-Fi, onde os cidadãos podem declarar impostos online ou votar nas eleições,
Depois, fechar seus laptops e sair para bosques cobertos de musgo. A Estônia prova que a internet de alta velocidade e os pinheiros antigos não precisam estar em desacordo. Aqui, a tecnologia não substitui o mundo natural. Ela o protege, respeita e abre espaço para ele na vida moderna. Sociedade digital e inovação urbana. A Estônia conquistou reconhecimento global como uma das sociedades digitalmente mais avançadas do planeta. Não por causa de infraestrutura chamativa ou orçamentos bilionários, mas porque trata o acesso digital como um direito fundamental e não como um privilégio. Desde o início dos anos 2000, a Estônia se transformou em uma república digital, onde quase todos os serviços governamentais estão disponíveis online. Desde votar em eleições nacionais até assinar contratos, verificar prontuários médicos, matricular crianças na escola ou até mesmo registrar uma empresa, tudo pode ser feito com segurança e rapidez com um único cartão de identificação digital. O sistema é tão eficiente que em 2024, mais de 90% da população o utilizava regularmente. E quase todas as prescrições médicas, cerca de 98%, eram emitidas eletronicamente. A transformação digital da Estônia não foi apenas uma atualização tecnológica. Foi uma resposta deliberada a desafios históricos. Tendo reconquistado a independência na década de 1990, o país precisava se reconstruir de forma rápida, eficiente e transparente. A tecnologia se tornou a ferramenta para dar um salto à frente em vez de ficar para trás. Mas a inovação da Estônia vai além dos serviços governamentais. Em 2014, tornou-se o primeiro país a lançar o e-Residency, um programa revolucionário que permite que qualquer pessoa no mundo registre uma empresa na Estônia sem nunca pisar no país. Essa iniciativa atraiu mais de 120 mil empreendedores de mais de 180 nações até 2023, impulsionando a economia e estabelecendo a Estônia como um hub global de startups. Em cidades como Tallinn e Tartu, o design inteligente encontra a qualidade de vida. Cultura, silêncio e o modo de vida estoniano. Entender a Estônia é entender seu silêncio. Ao contrário de muitas sociedades onde a conversa constante e a expressividade são normas sociais, os estonianos abraçam a quietude como uma parte natural e respeitada da vida cotidiana. O silêncio na Estônia não é um sinal de constrangimento ou desconforto, é uma forma de comunicação, um gesto de respeito e um espaço para o pensamento. Em cafés, transporte público e até mesmo entre amigos, é comum sentar-se em tranquilidade, sem sentir a necessidade de preencher o ar com palavras. Essa característica cultural muitas vezes surpreende os visitantes, mas para os estonianos reflete maturidade emocional e autoconsciência. A quietude das pessoas reflete a serenidade da paisagem. Com mais da metade do país coberto de florestas e salpicado de lagos, o ambiente natural influencia profundamente a mentalidade estoniana. Muitas famílias passam os fins de semana em casas de campo, cercadas por pinheiros e bétulas. Esses refúgios não são sobre luxo ou exibição. São lugares simples, tranquilos e apreciados para se desconectar do barulho da vida e se reconectar consigo mesmo e com o meio ambiente. A natureza não é apenas uma fuga, é um ritmo que flui pela vida diária. As crianças aprendem desde cedo a apreciar as florestas, a respeitar os animais, a percorrer trilhas e a coexistir com os elementos. Essa conexão com a natureza e a introspecção formam a base da identidade estoniana. Celebrações e identidade folclórica.
Apesar de sua reputação como uma das sociedades tecnologicamente mais avançadas do mundo, a Estônia nunca abandonou suas tradições culturais profundamente enraizadas. Na verdade, celebra-as com notável paixão e orgulho. Uma das celebrações mais amadas e simbólicas é Jaanipäev, ou Dia de São João, realizada anualmente em 24 de junho. Na véspera deste feriado nacional, comunidades de todo o país se reúnem em torno de enormes fogueiras, cantam canções folclóricas, dançam em círculos tradicionais e compartilham comida grelhada e bebidas locais. Para os estonianos, não é apenas uma festa, é uma celebração espiritual da luz, da natureza e da conexão ancestral. Costumes antigos ganham vida durante esta noite. Uma tradição famosa envolve pular sobre o fogo para afastar os maus espíritos e convidar a boa sorte. Outra se concentra no mito da flor de samambaia, uma flor mágica que se diz aparecer apenas na noite de São João. Acredita-se que quem a encontra recebe amor, sorte ou prosperidade. Embora tal flor não exista, a história continua a inspirar passeios românticos à meia-noite na floresta. A cada 5 anos, a Estônia cedia outro grande destaque cultural, o Laulupidu, ou Festival Nacional de Canto e Dança em Tallinn. Mais de 30 mil cantores, vestidos com trajes tradicionais vibrantes, se reúnem para apresentar canções patrióticas em uníssono. O festival é mais do que um espetáculo, é um ritual nacional. Desempenhou um papel fundamental na Revolução Cantada, quando os estonianos resistiram pacificamente ao domínio soviético por meio da unidade coral. Identidade feminina e relacionamentos na Estônia. A identidade das mulheres estonianas reflete os mesmos valores fundamentais que definem a própria nação: resiliência, independência, sutileza e uma profunda conexão com o meio ambiente. As mulheres estonianas são conhecidas por sua força calma e elegância prática. Seu estilo pessoal tende a ser discreto, favorecendo o conforto, a simplicidade e a funcionalidade em vez da extravagância. A maquiagem é mínima. As roupas são geralmente em tons neutros e feitas sob medida para a praticidade, e as aparências raramente visam chamar a atenção. Mas isso não sinaliza falta de orgulho ou confiança. É uma expressão de equilíbrio interior e autoconfiança que não depende de validação externa. Essa mesma sutileza se estende aos relacionamentos pessoais. Demonstrações públicas de afeto, como beijos ou abraços nas ruas, são raras e muitas vezes consideradas desnecessárias ou até mesmo impróprias. Os laços emocionais se desenvolvem lentamente, mas quando o fazem, são marcados por lealdade, honestidade e profundidade. Na Estônia, o silêncio entre duas pessoas não é estranho. Muitas vezes é um sinal de conforto e respeito mútuo. Os relacionamentos são vistos como parcerias em vez de performances. E o afeto é mais frequentemente expresso por meio de pequenas ações atenciosas do que por meio de grandes gestos românticos. As mulheres também desempenham um papel central na vida familiar, muitas vezes conciliando carreiras profissionais com responsabilidades domésticas. Embora esse papel duplo seja motivo de orgulho para muitas, também contribui para um fardo invisível que nem sempre é reconhecido. Apesar do progresso de gênero da Estônia na esfera pública, muitas mulheres ainda carregam o peso da tradição em casa. No entanto, as gerações mais jovens estão cada vez mais conscientes desse desequilíbrio. Uma história de ocupação e resistência silenciosa. A jornada da Estônia rumo à independência não é de revoluções ruidosas ou guerras dramáticas, mas de resistência silenciosa e persistente e resiliência cultural. Durante séculos, a pequena nação báltica se viu presa entre potências regionais.
Primeiro sob o domínio dinamarquês e sueco, depois absorvida pelo Império Russo e, finalmente, ocupada pela União Soviética, a Estônia foi repetidamente dominada por forças estrangeiras que tentaram suprimir sua identidade, idioma e autonomia. No entanto, apesar de tudo isso, os estonianos nunca renunciaram totalmente às suas raízes culturais. Sob o domínio imperial russo, o poder estava concentrado nas mãos de uma elite de língua alemã, enquanto a maioria dos estonianos vivia como camponeses rurais. Apesar dessas duras divisões sociais, uma consciência nacional começou a despertar no século XIX. Jornais e literatura em estoniano surgiram. Em 1869, foi realizado o primeiro Festival Nacional de Canto, um evento que se tornaria simbólico da resistência cultural coletiva. Esses encontros eram mais do que exibições artísticas, eram afirmações de identidade. Essa força silenciosa atingiu seu pico durante a ocupação soviética, especialmente entre 1940 e 1991. Expressar o orgulho nacional poderia significar prisão ou deportação. Mais de 60.000 estonianos foram mortos ou exilados para a Sibéria durante os expurgos stalinistas. O luto público foi proibido e, portanto, o silêncio tornou-se uma forma de luto, memória e protesto. O exemplo mais poderoso veio no final da década de 1980 com a Revolução Cantada, um movimento pacífico onde centenas de milhares de estonianos se reuniram para cantar canções patrióticas proibidas. Sem armas ou violência, eles recuperaram sua liberdade usando suas vozes. Cura, memória e o salto digital. Após reconquistar a independência em 1991, a Estônia enfrentou um desafio assustador. Como avançar como uma nação moderna, enquanto carregava o peso emocional de décadas de trauma? A ocupação soviética havia deixado cicatrizes profundas, não apenas na infraestrutura, mas em famílias, comunidades e na psique coletiva. Entre 1940 e 1949, mais de 60.000 estonianos foram deportados ou mortos, incluindo intelectuais, artistas e cidadãos comuns. Falar sobre esse sofrimento era perigoso sob o domínio soviético. Então, o silêncio se tornou um escudo e uma forma de preservar a dignidade. Foi somente no final da década de 1990 que a Estônia começou a processar publicamente seu passado. Em 1999, o então presidente Lennart Meri iniciou investigações oficiais sobre crimes da era soviética e introduziu um símbolo nacional de lembrança, a flor de centáurea quebrada. Esta pequena flor azul, simples e discreta, tornou-se um emblema poderoso, usado por aqueles que escolheram lembrar, não com raiva, mas com silenciosa resiliência. Em vez de ficar paralisada por seu passado, a Estônia tomou uma decisão ousada: construir um futuro enraizado na transparência, inovação e empoderamento do cidadão. Enquanto outros estados pós-soviéticos se concentravam na recuperação industrial, a Estônia se tornou digital. Introduziu serviços de governo eletrônico que tornaram a administração pública acessível, eficiente e quase sem papel. A ênfase não era apenas na velocidade, era na confiança. Os cidadãos receberam controle sobre seus dados e o governo se comprometeu com sistemas digitais abertos. Este salto não foi apenas tecnológico, foi simbólico. A Estônia provou que até as feridas mais profundas podem ser honradas sem impedir o progresso. Estereótipos, lacunas regionais e desafios futuros. Para quem está de fora, os estonianos podem parecer distantes, sem emoção ou até frios. Esses estereótipos, no entanto, perdem as nuances de uma cultura enraizada na introspecção, respeito pelo espaço pessoal e comunicação por meio de ações, em vez de ruído. Na Estônia, as pessoas raramente interrompem.
não compartilham demais e consideram o silêncio uma forma válida de expressão. As amizades podem levar mais tempo para se formar, mas, uma vez estabelecidas, são profundas, leais e duradouras. Ainda assim, sob a superfície calma, reside um conjunto complexo de desafios sociais e estruturais. Um dos mais urgentes é a divisão entre a Estônia urbana e rural. Cidades como Tallinn e Tartu desfrutam de internet de alta velocidade, serviços eficientes, um cenário tecnológico em expansão e uma vida cultural vibrante. Em contraste, regiões como o Condado de Idaviro, particularmente a cidade de Narva, perto da fronteira russa, enfrentam maior desemprego, infraestrutura limitada e uma sensação de exclusão. A população de Narva é majoritariamente de língua russa, e muitos residentes se sentem alienados da narrativa nacional da Estônia. Essa divisão linguística e cultural continua sendo um tópico delicado. Os desafios ambientais também estão em primeiro plano. A Estônia se comprometeu a se tornar neutra em carbono até 2050, mas a transição do xisto betuminoso, ainda uma fonte de energia fundamental, exige investimento substancial e cooperação pública. Ao mesmo tempo, a Estônia deve abordar as realidades de uma população que envelhece rapidamente, baixas taxas de natalidade e a pressão contínua do trabalho doméstico com distinção de gênero. No entanto, a Estônia provou ser capaz de enfrentar verdades difíceis. O país investe em diálogo, participação cívica e formulação de políticas inclusivas. Se este vislumbre da Estônia despertou sua curiosidade, imagine o que mais está por aí esperando para ser descoberto. O que mais te surpreendeu? O silêncio, a tecnologia ou as tradições? Deixe seus pensamentos nos comentários. Adoraria saber o que chamou sua atenção. E se você gosta de explorar histórias como esta, fique por perto. Há muito mais por vir.